E aí galera, eu sou o Cadu. E eu sou o Ramon. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as séries da DC que tem como temática religiosidade. Atualmente a DC tem 3 séries que abordam a religiosidade. Ela começou com Constantine, lançou Lucifer e agora tem The Preacher. Constantine já foi até cancelado. E era uma série que trazia muito mais as referências do quadrinho do que o filme que foi lançado já há alguns anos fez. Que tinha o Keanu Reeves, né? Porque a série, o Constantine, ela usa mais os elementos do quadrinho. Por exemplo, você vê já na caracterização do personagem. A forma como ele se veste, o cabelo dele. Eles pegaram mais pra trazerem os fãs dos quadrinhos mesmo. Fazer uma série mais para os fãs dos quadrinhos e, além disso, angariar novos fãs. Porém, não sei se pelo formato da série ou por a série estar numa emissora que não trazia tantas vantagens para ela, assim, não julgava talvez tão bem, ela acabou perdendo. Acabou sendo cancelada, exatamente. Não teve uma audiência esperada e a série foi cancelada. Eles até tentaram reaver a série fazendo um crossover com o Arrow, porém a série não vingou. Mas o que eu gosto da série, uma série que eu acho que vale a pena assistir mesmo tendo terminado só a primeira temporada, é a forma como ela conduz o personagem. Você vê que a série é mais madura, é violenta, tem as partes de sangue, é uma série de terror. Você vê que o personagem, ele tem um crescimento ali, os outros personagens também que estão secundários, eles também têm um crescimento. Então é uma série que, além de envolver a religiosidade, porque a gente tem o Constantine exorcizando as pessoas, mandando os demônios pro inferno, ao mesmo tempo ele tem um contato com um anjo que aparece, embora ele não possa se intrometer tanto, tem hora que ele ajuda, tem hora que ele não ajuda. Ela deixa essa incógnita, qual é o papel do Constantine? A série, ela, como a gente falou, ela trouxe muito dos elementos dos quadrinhos. Sim. E talvez por isso esse fato gerou o maior problema dela. O formato da série era basicamente episódios, um arco para a série inteira, uma história para a série inteira, uma história principal para a série inteira, e nos episódios aconteciam pequenas historinhas, que eram exorcismos, basicamente, e dentro dessas histórias eles colocavam assim, elementos que faziam referência a essa história principal, eram pistas ou algum artefato, algum objeto, algum elemento que fazia referência a esse arco principal, e o que não deixava o fã esquecer que tem uma história por trás de tudo isso, mas a gente está fazendo assim. Como eles focaram, né? Eles encontraram lá com a menina que tem as visões, aí eles, com o sangue dela, teve lá as missões deles, vamos dizer assim. Então a cada episódio ele tem uma missão lá, que é um demônio, vai acontecer alguma coisa no lugar tal, então a gente tem que expulsar o demônio daquele lugar. Então esse foi o formato que eles escolheram para a série. Se é um formato errado ou não, ainda não... talvez não dê para se julgar, porque não se sabe se foi o formato ou o canal que gerou a baixa audiência, se foi o canal que não divulgou a série direito, ou era um canal que não tinha tantas séries nesse gênero e por isso o público não aceitou tão bem. Sim. Ou se foi um outro motivo, corte de custos ou alguma coisa assim. Mas o que a gente pode fazer referência dessa série com Lucifer, além da temática religiosa, é o problema estrutural que a série se colocou. Lucifer, do mesmo jeito que Constantine, foi baseada num modelo convencional de série, o modelo criminal, que já existem centenas de séries, tem CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI New York, tem CSI de qualquer lugar nos Estados Unidos. Tem Law and Order, tem Criminal Minds, ou seja, um estilo de série que já está saturado. Que você encontra em qualquer canal grande da TV americana
e da TV brasileira também, da TV a cabo brasileira, você encontra uma série, duas nesse estilo. Qual foi o diferencial que eles pensaram que poderia dar certo para a série? Pegar essa temática de religião, de religiosidade na verdade, e colocar uma série dessa onde o personagem principal é o diabo em si mesmo. Ele sendo ele mesmo. Sendo aquela pessoa que pune, sendo aquela pessoa que ajuda a desvendar os crimes com os poderes que ele tem. Qual foi o outro problema dessa série? Que talvez seja um problema. Eles não se basearam tanto no universo dos quadrinhos. Lúcifer nos quadrinhos, ele traz consigo alguns poderes que fazem referência ao nome. O nome dele, Lucifer Morningstar. Ou seja, ele tem poderes de fogo e de luz que ajudam ele nos quadrinhos a derrotar os inimigos dele. Se é que a gente pode dizer assim. E no universo da DC ele é considerado por muitos o segundo ser mais poderoso, só perdendo pro ser que criou ele. Já na série você não vê ele utilizando esse tipo de poder, pelo menos não na primeira temporada. Do meu ponto de vista, na série eles usaram muito mais as referências e a mitologia do Paraíso Perdido, de John Milton, que é um livro que coloca Lúcifer como personagem principal também, mas não coloca ele nem como herói nem como vilão, e não argumenta nem a favor nem contra as atitudes que ele toma, mas que mostra ele sendo um ser muito próximo do ser humano, assim como na série, que tem características, que tem defeitos e qualidades como qualquer ser humano. A diferença é que ele é um ser muito poderoso, que é imortal, se a gente pode dizer assim. Então, a série pegou toda essa referência desse universo mitológico que John Milton escreveu, principalmente fazendo uma análise da persona Lúcifer. Sim. E criou uma série criminal que tem a personagem principal, não quero dizer uma cópia, mas um retrato desse Lúcifer do Paraíso Perdido. A série é muito boa. Lúcifer, o ator, o Tom Ellis, ele é o que dá o ponto mais positivo da série, porque ele consegue retratar Lúcifer de uma forma que ele é um personagem ruim, pela mitologia que ele traz, mas que você acaba tendo empatia por ele ser carismático, por ele querer ajudar as pessoas de uma forma errada. Ele mostra que Lúcifer é muito mais próximo do ser humano do que de uma entidade tão poderosa, e acaba levando a série com uma sutileza e mostrando os conflitos que ele passa por ser uma entidade poderosa e sofre com os como é que a gente pode falar, esses problemas mundanos dos humanos, sabe, mortais, que ele nunca se deparou. Então ele começa a ver esse tipo de problema comum para o ser humano, que para ele não faz parte da eternidade, né, dos séculos dele. E aí ele cria uma complexidade muito grande que atrai você para dentro da série. E isso é uma coisa que a gente tem que aplaudir nessa série, porque isso transforma a série numa coisa, em algo muito mais interessante de te assistir do que uma série simplesmente criminal, que você desvenda cada capítulo um assassinato diferente, um crime diferente. Então isso é o que atrai as pessoas a assistirem Lúcifer. Mas ao mesmo tempo, essas duas temáticas diferentes colocadas numa série só não atraem tanto o público quanto deveria se cada uma tivesse no seu nicho. Sim, Série criminal tem diversos fãs, milhares de fãs em todas as partes do mundo, porque já é um estilo de série consolidado, né, no mercado. Então você pode colocar séries criminais novas que a pessoa vai assistir, porque já sabe o que esperar da série. esperar da série.
Quando a gente fala dessa temática religiosa, desse universo religioso, que é muito rico e tem referências em tudo quanto é lugar, você espera que trabalhem isso de uma forma melhor, de uma forma mais criativa do que só numa série criminal. Eles misturando os dois, eles perderam o público que gosta só da parte de religiosidade, porque esse público perde um pouco da paciência por ver sempre o mesmo roteiro em todo episódio. E você perde o público que gosta de série criminal porque pode se assustar um pouco com a temática que foi colocada. Do demônio na Terra, causando terror e caos, mas ao mesmo tempo ajudando a desvendar crimes. Quando a gente fala desse universo tão rico da religiosidade, a gente esperava na série que ela fosse usada de uma maneira mais criativa. E eu acho que é exatamente esse o fator que causa medo para quem gosta desse universo e quer assistir essas séries, como no caso do Preacher. Sim, porque o Preacher, ele já tem... O medo é mais dos fãs dos quadrinhos e verem a sua série especial sendo estragada na TV. Numa adaptação ruim. Porém, eu achei que a AMC, que é o canal que está produzindo a série, acertou na escolha da série. Eles estão, os diretores, o Steve Rogen e o outro, eu esqueci o nome, eles estão sendo ousados em adaptar essa série, porque ela é uma série com o tema religiosidade, porém a série é bizarra, ela trata a religião com problemas pessoais de uma forma bizarra, engraçada, violenta. Então, foi uma ousadia da AMC trazer essa série pra TV. Então eu acho que é uma coisa acertada, entendeu? Porque assim, falando nos quadrinhos, vou explicar um pouco do Preacher nos quadrinhos. Ela conta a história do Jesse Custer, que é um pastor nada ortodoxo. Nada ortodoxo por quê? Ele começa num bar. Ele tá num bar bebendo cerveja, começa a reclamar da cerveja e começa a falar de todo mundo que tá no bar. Começa a falar, vocês estão aqui e tal, mas eu sei o seu pecado. Você traz essa mulher, você faz isso, você faz aquilo. Ele começa a ferrar com todo mundo que tá ali, né, no bar. Aí os caras se revoltam com ele, espanca ele. Por algum motivo, por esse evento, a igreja no domingo, no sermão de domingo, tá lotada. E aí que começa a meio que contar a história começa a evoluir a história. Nesse sermão, o Jesse Custer recebe a entidade Gênesis, que é o quê? Um fruto de uma relação entre um anjo e um demônio. Ele recebe essa entidade e ele recebe um poder. O que é o poder que ele recebe? É a palavra de Deus. O que esse poder faz? Ele pode manipular as pessoas. Ele fala assim, você pula da ponte. Você pula. Faz isso, você faz. Aí, esse poder, além disso, a entidade começa a se comunicar com ele. Começa a revelar o que aconteceu no céu. Aí o que ele começa a descobrir? Ele descobre que Deus largou o céu. Pô, olha o nível de bizarrice da série. Deus abandona o céu e deixa na mão dos anjos lá, dos serafins. E aí começa a dar um monte de problema. E começa a vir os anjos, percebem que esse poder, o Gênesis, saiu do céu, da prisão, e foi pra terra atrás de alguém. Aí eles mandam um anjo assassino atrás dele. Aí nesse meio a gente conhece, tem outros personagens, né, que acompanham ele nessa... A jornada que ele se põe a fazer é encontrar Deus para tirar satisfação. Então, aí tem outros personagens, que é a Tulipa, que é a ex-namorada dele, e o amigo dele, o Cassidy, que é um vampiro. Então, essa série dos quadrinhos é bizarra por causa disso. É um pastor que tem uma ex-namorada, é um pastor que bebe, fuma, tem uma ex-namorada que é uma mercenária, e o amigo dele é um vampiro. Então, e tem o Garth Ennis, quando ele escreveu esse quadrinho, ele não poupou críticas à religião, não poupou críticas à igreja. Então, quando o Stephen Rogen decidiu trazer isso, é uma série que já carrega uma bagagem enorme. Tem fãs críticos que falam assim, eu não gosto, eu não quero ver Preacher porque é minha série preferida. É uma série preferida de muita gente. Então,
Eles não querem ter uma adaptação que possa estragar. Mas eles conseguiram capturar a essência, eles conseguem trazer... Você vê os primeiros episódios, que é a apresentação dos personagens, muito boa. Eles capturaram isso, que é o bizarro, é a violência, tem a crítica na igreja, tem o problema do pastor, tem as diferenças. Lógico, a gente tá falando de uma adaptação, eles têm que ganhar dinheiro, eles têm que vender o programa deles. Eles têm que transformar essa série num produto vendível não só para quem é fã de Preacher. Sim, e deu certo, a série acabou de ser renovada para a segunda temporada. Mas você vê, de um lado, que nem o Lucifer, ele tem o diabo, o mais humanizado, tratado de tipo assim, ó, e se o diabo não fosse ruim? Não for tão ruim, exatamente. Aí você tem Preacher falando, e se Deus não for tão bom? Não, meio que tratando isso, sabe? Aí tem lá, Deus larga dos céus e vai viver a vida dele. Aí a missão dele é isso. Na série, na TV, eles ainda não explicaram muito bem qual é que é. Tá? Como tá no 6º episódio, vão sair no 6º episódio. Então, a série tá começando agora, tá caminhando. Teve a introdução dos personagens, que eu achei sensacional. Foi muito bem estruturada. Eles apresentaram de uma forma convincente, de que tá vindo uma série legal aí. Então você tem como se fosse 2 Preachers, um dos quadrinhos e essa, envolvendo uma religiosidade. Que é isso que eu achei o diferencial. O que pode tranquilizar um pouco os fãs é que a AMC, ela é um canal que tem como base criar séries que agradem ao público, se tornem grandes... se tornem referência em qualidade, em rapidez de produção, e que eles conseguem lucrar com isso. E é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e acesse nosso site. Valeu! Fechou.